Queridos irmãos e queridas irmãs, que a paz do Mestre Jesus seja sempre algo que desejemos ter em nossos corações. Quando pedimos para que a paz dele esteja conosco, nós não temos a menor dúvida que ele, esse mestre de amor que ele é, está sempre disponível para nos trazer o seu amor. Cabe a nós, né? O que fazemos, o que precisamos fazer para que esse amor permaneça, para que esse amor faça morada em nós. A evangelioterapia, ela é um caminho para isso, porque a evangelioterapia, ela reaviva nos nossos corações e também nos nossos pensamentos as leis divinas. E nós precisamos nos ater sempre a elas. Elas devem nos guiar, elas devem ser o nosso norte, não só hoje, como durante toda a nossa existência. Então façamos uma prece agradecendo por mais essa dádiva que é estarmos aqui hoje juntos. Agradeçamos pela vida, agradeçamos pelo ar que respiramos, agradeçamos por todas as coisas que acontecem conosco, ainda aquelas que não sejam muito agradáveis. Porque é quando elas nos visitam que nós conseguimos entender aonde precisamos melhorar ou como precisamos fazer para melhorar. Então, que Jesus, esse mestre de amor, esse Pai de misericórdia, que é Pai dele e nosso também, que é o nosso Criador, que permite que nós a cada dia nos tornemos melhores, deixando sempre nas nossas mãos o caminho para que essa melhora ocorra. E um caminho seguro está aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós, a cada encontro, rogamos aos amigos espirituais, aos anjos, aos nossos mentores que estão conosco sempre, que eles mais uma vez guiem as nossas mãos e os nossos corações para encontrarmos aqui aquilo que buscamos. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Esquecimento do passado. É o item 11 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, Kardec fará uma explanação a respeito da importância, ou para que nós consigamos entender melhor por que nós esquecemos o passado. E ele vai nos dizer assim: é em vão que se objeta que o esquecimento constitui um obstáculo para que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Se vocês me permitem um comentário, muitas vezes nós ouvimos pessoas dizerem assim: se eu me lembrasse, eu evitaria. Se eu me lembrasse de um erro que eu cometi no passado, né, em outra existência, eu não o cometeria novamente. E aqui Kardec vai nos dizer que esse esquecimento, ele não é em vão, ele tem uma função. Quando Deus, o nosso Criador, o nosso Pai de amor e de misericórdia, cria esse véu que não nos dá acesso a todo instante e com clareza com relação ao que fomos no passado, tem uma razão para isso. E continua Kardec: se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deveria ser útil. E aí, meus irmãos, eu acho que também cabe uma outra reflexão. Na nossa vida, muitas vezes acontecem fatos e que nós nos perguntamos: meu Deus, por que isso aconteceu? Supondo que poderia ter sido evitado, mas não por mim, por Deus. Deus poderia ter evitado que isso acontecesse. E é como se eu trouxesse Deus e colocasse Deus num degrau que não é possível. Eu não posso transformar o divino em homem. Então, eu preciso compreender depois que eu fiz o meu melhor, que eu lutei, que eu me esforcei. Ainda assim, isso não aconteceu.
é porque o que aconteceu é o melhor para mim. Nesse momento, eu acho que é muito valioso nós rememorarmos que a nossa vida, ela caminha de acordo com as nossas escolhas, mas a nossa vida, ela está sob a regência do nosso Criador, que é só amor e misericórdia. Então, muitas vezes, nós medimos a atuação desse Pai amoroso nas nossas vidas pelos desejos que nós temos realizados ou não. Então, quando eu tenho um desejo realizado, ok, Deus está na minha vida. Quando esse desejo não é realizado, é porque Deus não quis me atender. Ele sempre vai me dar o que é o melhor para mim. Continua Kardec. Com efeito, essa lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos excessivamente ou então exaltar o nosso orgulho, entravando assim o nosso livre-arbítrio. Em todo caso, provocaria inevitável perturbação nas relações sociais. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nos é necessário e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas. Mas ele nos tira o que poderia prejudicar-nos. Esse item, ele é mais longo, mas eu vou parar por aqui e convido vocês a lerem o item 11 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E aqui Kardec vai nos dizer que o que Deus nos deu, que é a nossa consciência e as nossas tendências instintivas. E aí talvez nós pudéssemos nos perguntar, mas o que é isso? O que é ter consciência? Meus irmãos, minhas irmãs, sabe quando nós fazemos algo e depois de realizarmos isso, fica um desconforto no peito? Ou não fazemos e fica um desconforto no peito? É porque aquilo que eu fiz está em desacordo com aquilo que a minha consciência diz para mim. E quando eu ouço a voz da minha consciência, eu tenho a chance de me retratar, eu tenho a chance de me explicar, eu tenho a chance de evitar o incômodo, a dor e o sofrimento para o meu próximo. Então, nós precisamos, quando a nossa consciência sinaliza um desconforto, pararmos um instante e nos perguntarmos, mas por que eu estou sentindo esse desconforto? Por que nesse momento está me voltando aquilo que eu fiz, ou aquilo que eu falei, ou aquilo que eu não falei, ou aquilo que eu não fiz? É a minha consciência que está me dando uma direção. Muitas vezes nós ignoramos, por comodismo, por preguiça e por orgulho. No Livro dos Espíritos, numa pergunta que eu não sei dizer a vocês o número dela, Kardec pergunta aos espíritos superiores aonde estaria a noção, né, de Deus, das leis divinas. E aí os espíritos respondem que estão na nossa consciência. Mais ou menos o que eu estou querendo dividir, compartilhar com vocês. O incômodo não é sempre que é essa consciência que está me aclarando. Às vezes eu tenho um rigor muito grande, eu sou muito rígida nas avaliações que eu faço das minhas atitudes. Mas, via de regra, o que Kardec nos convida hoje é a ouvirmos a nossa consciência e aí lançarmos mão do nosso livre-arbítrio. Posso me desculpar, posso esclarecer, posso me aproximar, posso mudar ou evitar que um desconforto fique no meu irmão por um mal entendido, de uma colocação infeliz, inapropriada que eu tenha feito. Então, a aflição, ela pode nos trazer alegria se nós a percebermos como um caminho de melhoramento.
A aflição, ela é bendita se eu a vejo como uma ferramenta para eu me tornar uma pessoa melhor. Daí entendermos que a aflição está nas bem-aventuranças, nesse roteiro que é o Sermão do Monte, que o nosso Mestre nos deixou, faltando a nós vontade e coragem para mergulharmos nessas águas e seguindo as palavras de Emmanuel, não só conhecer o Sermão do Monte, mas senti-lo. Muita paz.